De Wilson Frungilo Júnior, O Dono do Amanhã, Parte 1, Sinopse. A todo instante, onde quer que estejamos, a vida nos acena com a oportunidade de sermos bons e felizes. O amanhã de Jorge se iniciou no dia em que, percebendo que as grandes riquezas estariam nas coisas mais simples e sinceras, e movido pela força das circunstâncias, partiu a uma viagem de lembranças, recomeços e esperanças. Pilotando o antigo sonho e acompanhado por Thor, seu inseparável cão, seguiu em direção à sua cidade natal para reviver antigas histórias, rever velhos amigos e, quem sabe, reencontrar um grande amor. Um amor que jamais deixou de existir e que se fortaleceu pela capacidade de fazer o tempo voltar e o passado fundir-se novamente com o presente. Sublime sentimento que resistiu aos anos de afastamento e que conseguiu vencer todos os empecilhos que a cobiça humana poderia causar. Compreensão, tolerância, paciência e caridade são a tônica dessa história, na qual Jorge, conseguindo decifrar a sábia mensagem, fez dela o seu caminho. Um caminho que o fez encontrar o futuro em seu próprio presente, transformando-o no verdadeiro dono do amanhã. Capítulo 1. A Kombi era o antigo sonho de Jorge, mas Isadora sempre o desestimulara a ser proprietário de uma condução dessas. Na verdade, sempre fora categórica em não aceitar nem de longe essa sua ideia maluca. Afinal de contas, dizia nem por brincadeira, queria ver o marido dirigindo uma, principalmente pelo fato de ele desejar um modelo antigo, restaurado com pintura e acessórios originais, como de um colecionador. Acostumada com carros de luxo, fazia questão de que Jorge somente utilizasse carros do ano, mais condizentes com a posição social que ocupavam. Mas naquele momento, o veículo ano 1975, nas cores vinho e branco, encontrava-se estacionado no jardim da mansão de rico bairro da grande capital. No interior dessa Kombi, Jorge acondicionava algumas malas com roupas e seus pertences pessoais, limitando-se apenas ao que achava conveniente para o seu uso, sem preocupar-se com o que considerava supérfluo. Enfim, tudo bem embalado para enfrentar uma viagem talvez só de ida. Algumas modificações haviam sido efetuadas no veículo, tais como a instalação de uma cama, de um pequeno armário e entrada de força, para poder alimentar um pequeno freezer e um forno elétrico, caso houvesse necessidade, e se porventura encontrasse alguém que lhe fornecesse um pouco de energia elétrica, talvez uma área de camping, havia imaginado. Com as portas laterais ainda abertas, Jorge se dirigiu a Thor, um cão da raça labrador, que aguardava impacientemente uma ordem de seu dono e grande amigo. Thor! O cão aguçou os ouvidos, levantando as orelhas, fitando. Mamãe ou papai? A essa pergunta, o animal iniciou alegre e saltitante corrida, indo e voltando, até aproximar-se de Jorge, deitando-se com a barriga para cima, aguardando um carinho e emitindo curtos e altos ganidos, os quais foram facilmente interpretados como a única resposta plausível já esperada. Thor queria ir com o papai, que era como Jorge se referia a si próprio quando falava com o animal. Afagando, deu-lhe a ordem tão esperada. Então suba, Thor. Com um salto, o cão entrou na Kombi, acomodando-se no banco afixado de costas para o do condutor, já preparando-se para o grande passeio, e Jorge, como sempre fazia com os outros veículos, prendeu a uma coleira de segurança, atando a outra extremidade na pequena haste de pressão do cinto do veículo. Já sabe, Thor, se quiser parar tem que latir, entendeu? Xixi ou cocô latir, e esperar, ok? E o cão, amestrado e muito inteligente, latiu uma única vez, como fazia sempre que compreendia uma ordem. Jorge ficou então, por alguns momentos, a olhar para a casa onde havia vivido por longos 17 anos. Tratava-se de uma construção moderna, com muitos vidros na parte externa, assobradada, 18 cômodos, e ricamente decorada por Isadora, sua ex-esposa, com os mais modernos e caros móveis, além de apropriados objetos de decoração, todos a combinarem com o estilo por ela escolhido. Na verdade, uma residência que parecia ter vida própria, de tão funcional e majestosa, e que, com certeza,
deveria ter custado muito dinheiro ao seu sogro, riquíssimo e bem-sucedido empresário, que dera a casa à filha como presente de casamento, exatamente 10 meses antes da cerimônia matrimonial, tempo suficiente para que ela decorasse a seu gosto. Havia também considerável jardim à frente da casa, recuada que era por pelo menos uns 24 metros, com diversos arbustos, algumas palmeiras imperiais e fileiras de diversas plantas floríferas dos mais variados matizes, à época da floração. Também pesadas pedras enterradas no solo com um dos lados rente ao piso gramado, serviam como sustentação às rodas dos veículos, demarcando dessa maneira os caminhos em que se podia trafegar sem risco à vegetação. E a entrada principal da casa, generoso alpendre, com poltronas apropriadas e pequenas mesas davam um toque de leveza e de descontração à imponente morada do casal. Ao fundo continuava o jardim com churrasqueira, forno e bem projetada piscina, a terminar em altas paredes de pedras com refrescante cascata artificial. Vou sentir saudade desta casa, pensou Jorge, olhando para o alpendre, lembrando-se das noites quentes em que se permitia, perdido em suas lembranças, ali permanecer por um bom tempo, com o pensamento alimentado pela esperança de melhores dias. Não tinha do que reclamar da vida que levava, pois gostava de seu trabalho e também, de alguma forma, de sua esposa Isadora, dos colegas da empresa, das facilidades que o dinheiro lhe trazia. Apesar de não ser exigente e nem desejoso de possuir o além do que considerava como básico para viver, possuía o que possuía simplesmente porque possuía e nem tanto porque desejasse. Aliás, isso era o que sempre sua esposa lhe dizia, e até considerava essa sua maneira como um defeito, o de tão pouco desejar possuir. Essa, inclusive, foi apenas uma das razões que os levaram a se separar judicialmente, há exatos 22 dias. Jorge não se sentia frustrado com o divórcio, após um casamento que começara bem e que no decorrer dos 17 anos fora se extinguindo, como as chamas de uma lareira transformam a madeira em cinzas. Nenhuma esperança restara, principalmente pelo fato de não virem a gerar filhos, causa esta após apurados diagnósticos por incapacidade orgânica de Isadora. Mas não foi esse o fato desencadeador da separação, até porque chegaram a cogitar sobre a possibilidade de adotarem uma criança, apesar de uma certa resistência por parte dela. O maior e contundente motivo foi que, de família riquíssima, proprietária de grandes negócios, Isadora foi aos poucos transformando-se. De singela, carinhosa e apaixonada mulher, tornara-se com o passar dos anos profundamente envolvida pelos hábitos da alta sociedade, contrastando com Jorge, que apesar de ter se tornado um dos mais importantes e até mesmo quase que insubstituível braço direito de seu pai e tios na condução das empresas, não conseguia se enquadrar nos constantes eventos das altas rodas sociais. Há pouco mais de 2 meses, Jorge perguntara à esposa, após prolongada e calma conversação: "Você acha mesmo que essa é a melhor solução para nós, Isadora? Insisto que esse será o melhor caminho, principalmente para você. Já não nos amamos com a mesma intensidade, quer dizer, como nos bons tempos de namoro e nos primeiros anos de nosso casamento. É certo que nos respeitamos muito, mas não podemos negar que o nosso relacionamento perdeu todo o encanto que possuía. Você, com a sua natural bondade, até faz o possível para agradar-me, mas sei que lhe é difícil. Se estou tomando essa decisão, não é tanto por mim, mas por você. Ainda é jovem e merece viver à sua maneira e, com certeza, encontrará alguém com quem possa dividir uma vida mais plena de satisfações pessoais. Não estou a lhe dizer que suas preferências não sejam as mais corretas, até penso que sejam. Na verdade, você sabe disso. Sempre pertenceu a um sistema de vida mais simples e não consegue se acostumar com todos esses compromissos sociais. Sei que até os reconhece necessários para o fortalecimento dos negócios da família. Você mesmo já disse isso, mas lição de muito sacrifício." Jorge permaneceu alguns segundos em silêncio, visivelmente entristecido, com o rumo que a vida em comum com sua esposa havia tomado, e ainda insistiu: "Isadora,
Você não acha que deveríamos tentar mais um pouco? Você ainda me ama, Jorge? E o marido, como sempre, polido e caridoso, respondeu-lhe com muita simplicidade: Penso que nós dois já não nos amamos como antigamente, mas uma separação penso ser uma atitude um pouco precipitada. É porque já não nos amamos mais que penso que cada um deve tomar o seu próprio caminho, suas próprias preferências, e lhe peço que me perdoe por isso. De qualquer maneira, ainda insisto para que continue a trabalhar nas empresas que, como diz, tanto gosta. Além do que, papai o ama como a um filho e irá sentir muito a sua falta. Gosto do meu trabalho, adoro fazer o que faço e agradeço sua preocupação, porém penso que se for para nos separarmos, será melhor que eu me desligue totalmente. Também tenho grande amor por seu pai, por sua mãe e por todos os seus familiares, que, sem exceção, acolheram-me com tanto carinho, mas insisto em afastar-me das empresas e seguir outros passos. Tenho apenas 42 anos. Sinto-me disposto a começar uma nova fase e sei que trabalho não me faltará. Sei disso, Jorge, e farei de tudo para que receba uma boa soma em dinheiro por seus serviços e conquistas para as empresas. Não será necessário, Isadora. Gostaria apenas que dividíssemos os bens imóveis que conseguimos adquirir ao longo desses 17 anos de casados e que penso devam pertencer-me também. A mulher sorriu, levantou-se da poltrona onde estivera sentada e, aproximando-se do marido, deu-lhe um carinhoso beijo na face, dizendo-lhe: Você é um homem honesto, Jorge, e tenho certeza de que vencerá todos os obstáculos de sua vida, mas, por favor, permita que eu decida o que realmente merece, pois com certeza é muito mais do que imagina, e papai também saberá ser justo com você. A esse respeito, conversarei com ele. Bem, Jorge, hoje falarei com a minha família e, se concordar, cuidarei de toda a documentação com um dos advogados de papai, a fim de providenciar todo o necessário. Tudo bem, concordou Jorge. Bem, poderemos fazer o seguinte: você irá morar em um de nossos flats até que se formalize o divórcio. Depois conversaremos a respeito, está bem assim? Para mim está ótimo. Apenas levarei o que me for mais necessário e depois virei apanhar o resto de minhas coisas. E Isadora, apesar de ter decidido que a separação seria o melhor caminho para os dois, não conseguiu segurar a emoção e nem conter algumas lágrimas, pois admirava o homem bom com quem se casara, chegando mesmo nesse momento a ser invadida por repentina dúvida. Será que iria se arrepender? Será que realmente não o amava mais como antes? E súbita tristeza lhe invadiu o coração. Afinal de contas, foram anos de convivência, será? Jorge também precisou conter a emoção, procurando ser firme na decisão tomada pelos dois nessa derradeira conversa, já que a Isadora vinha tocando nesse assunto há algum tempo. Dr. Haroldo, seu sogro, admirava-o e o amava como a um filho, na verdade o filho homem que não havia tido a felicidade de possuir, tendo apenas Isadora e Marcela como herdeiras de seu enorme patrimônio, além de Tavares, o outro genro. E quando Isadora e Jorge, de maneira pacífica e amigável, resolveram se separar, o Dr. Haroldo foi o primeiro em concordar com a filha para que o genro recebesse uma boa soma em dinheiro, realmente justa e honesta, por tudo o que havia proporcionado em termos de lucros e bons negócios para as empresas. Até mesmo os demais familiares se colocaram a favor dessa decisão, apesar de muito tentarem demover Isadora de tão drástica resolução. Mas, infelizmente, nada foi possível fazer para que o divórcio não fosse levado a termo. E qual teria sido a causa dessa separação, se não fora pelo fato de não terem podido gerar filhos? Uma infidelidade? Alguma outra paixão por parte de Jorge ou Isadora? Não. Realmente a causa primordial havia sido, como costuma-se dizer, uma incompatibilidade de gênios, expressão muito utilizada para mascarar outras causas e que, no caso em questão, foi o fator que dia a dia acabou por vencer o equilíbrio e a harmonia do relacionamento. Uma simples incompatibilidade que nem mesmo briga chegou a provocar, haja vista ter se implantado silenciosamente ao longo dos últimos anos. Na verdade, respeitavam-se mutuamente e eram sinceros e leais parceiros na vida em comum. O que ocorria
era que enquanto Isadora sempre se encontrava disposta às festas e acontecimentos sociais, Jorge se via constantemente envolvido com o trabalho. Ela sempre alegre e efusiva no decorrer dos encontros festivos, e ele apenas solícito, mas com pouco entusiasmo para esses acontecimentos, sendo a maioria geralmente por força de um necessário intercâmbio empresarial dos que os frequentavam, sendo que poucos dos presentes conseguiam despertar-lhe um diálogo mais interessante. Não costumava julgar o gosto e a necessidade de cada um, mas o que preferia mesmo era ficar em casa mais à vontade, assistindo a um bom filme, com a esposa na companhia do amigo e fiel Thor, descansando do árduo trabalho que desenvolvia nas empresas. Também não julgava os procedimentos de Isadora quanto a essas tertúlias festivas, pois tinha plena compreensão de que cada ser humano possuía as suas predileções e que talvez o errado fosse ele. De qualquer maneira, entristecia-o perceber que ela se encontrava bastante diferente da Isadora que conhecera nos tempos de namoro e primeiros anos de casamento. Oi, Jorge, cumprimentou Isadora, estacionando seu belo carro a alguns metros dele, que surpreso, pois não havia percebido a entrada da ex-esposa no jardim da mansão, respondeu-lhe: Oi, Isadora, ainda não parti, mas estou de saída. Você pode ficar à vontade, pois já retirei meus últimos pertences como havíamos combinado, e deixei todas as chaves e o controle do portão automático com a dona Gertrudes. Gertrudes era a governanta da casa. Sem dizer nada, Isadora saiu do veículo, dirigiu-se vagarosamente até ele, meneando a cabeça negativamente, mas ao mesmo tempo abrindo um largo sorriso matreiro, e lhe perguntou, demonstrando mais satisfação do que reprovação: Bonita perua, Jorge. Uma Kombi, não é? Sim, aquela que você tanto queria comprar, essa mesma e toda restaurada. Veja que no seu interior tem cama, freezer e forno elétrico. Nesse momento, Thor deu mostras de querer ser solto para fazer festas à dona, no que foi rapidamente satisfeito por Jorge, que lhe retirou a coleira de segurança. Você vai viajar com seu pai, Thor? Com papai? E o cão saltitava em torno dos dois, parecendo bastante animado com as suas palavras. Estou vendo que tem até uma coleira de segurança para você, Thor. Um item muito necessário. Fico muito contente por ter satisfeito seu desejo, Jorge. Estou sendo sincera. Você sempre quis comprar um carro destes e nunca fui favorável a isso. Mas você tinha razão, pois não ficava bem eu aparecer dirigindo um carro tão antigo em uma reunião de negócios ou a uma daquelas festas, não é? A mulher se limitou a sorrir. E onde estão suas coisas, Jorge? Bem aqui nestas 2 malas e nesta mochila. Não posso acreditar. Tudo o que você possui está nessas 2 malas. É o que eu preciso. Mas e seus ternos, seus sapatos, suas gravatas e todas as suas camisas? Se não se importa, deixei-os no guarda-roupa. Penso que por algum tempo não irei precisar deles. Isso porque pretendo descansar por alguns meses, ou até que arrume algum trabalho. Não sei ainda o que irei fazer, talvez até monte algum negócio. Seu pai foi muito bondoso comigo, pois poderia ter sido mais se o tivesse permitido. De qualquer forma, suas roupas ficarão aos cuidados de Gertrudes e poderá vir buscá-las quando quiser. E eu lhe agradeço por isso. Mas se começar a trabalhar, dê-as a alguém que necessite. Estamos combinados. Agora diga-me uma coisa, para onde está indo hoje? Pretendo passar uns dias na casa de minha prima Emma. Você a conheceu no dia de nosso casamento. Lembro-me, sim. Ela é irmã de sua mãe, não? Isso mesmo. Bem, não pretendo segurá-lo por mais tempo. Uma boa viagem, Jorge, por favor, cuide-se. Cuide-se você também. Dizendo isso, o homem convidou novamente o cão para entrar no veículo e o prendeu à coleira, fechando as portas. Estendeu então a mão direita para despedir-se, mas Isadora não correspondeu a esse seu movimento e o abraçou carinhosamente, dizendo-lhe ao ouvido: Seja feliz, Jorge, você merece. E, por favor, venha visitar-me, tá? Gosto de sua presença e de conversar com você. Virei sim, Isadora. Não sei quando, mas virei. Mais uma vez, boa sorte.
E meu pai me pediu para dizer-lhe que as portas das empresas estarão sempre abertas para você e que ele estará sempre à sua disposição. Agradeça a ele, por favor. Na verdade, ele já me disse isso várias vezes. Eu imagino. Jorge permaneceu por alguns segundos em silêncio, até finalmente pronunciar-se de maneira calma e humilde. Isadora, sinceramente, eu gostaria de que tudo tivesse sido diferente, e sinto muito por tê-la feito perder todo esse tempo de sua vida. Não diga isso, Jorge. Durante todos esses anos não perdi nenhum minuto quando estive junto a você. Talvez sim tenha perdido a oportunidade de ter sido melhor, como você sempre foi e continua sendo. Você é uma mulher maravilhosa, Isa, e de qualquer forma, sinto muitíssimo. Não desejava que tudo terminasse assim. Não quero que se culpe por nada, Jorge, nunca. A ideia da separação foi minha, e sei que continuaria comigo pelo resto da vida, mesmo com meus defeitos. Não vejo nada como defeito, Isa. Apenas somos diferentes. Você é muito bondoso e gostaria muito que continuássemos amigos. Jorge se limitou a sorrir e, beijando-lhe as mãos num gesto de extremo carinho, despediu-se. Até qualquer dia, Isadora. Até qualquer dia, Jorge. Então, subiu a direção da perua e, pondo o motor a funcionar, partiu devagar, deixando a ex-esposa acenar-lhe com algumas lágrimas nos olhos. Seria tão bom se tudo tivesse dado certo entre nós, com certeza. Esse será o melhor homem entre os que vier a conhecer nesta vida. Ele, meu pai. Capítulo 2. No mesmo local, mas na mesma dimensão espiritual. Será que nosso filho conseguirá realizar a contento a sua tarefa, Elisa? Tenho fé que conseguirá, Jamil. Elisa e Jamil, espíritos já libertos do corpo, através da desencarnação, habitavam uma colônia de auxílio à crosta e atualmente, junto a outras criaturas desse plano espiritual, trabalhavam para a realização de uma grande obra e, por consequência, o aprimoramento moral e caridoso de muitos outros espíritos ora encarnados. Não será fácil, mas sinto que ele possui a vontade e a perseverança necessárias para atingir seus objetivos, que agora estão mais assimilados em sua maneira de pensar e de agir, comentou ainda Elisa. E terá que influenciar pelo seu exemplo a maioria dos envolvidos naquele fatídico acontecimento do passado. Capítulo 3. E a Kombi? Após vencer a movimentada e engarrafada avenida que margeava a cidade, alcançou a autoestrada, o que fez Jorge se sentir mais à vontade no volante do veículo, que a todo instante chamava a atenção de outros motoristas e acompanhantes ao verem uma perua daquele ano na estrada, além do lindo cão, que vez ou outra levantava-se e ficava a olhá-los pela janela. Jorge estava muito tranquilo quanto à sua condução, pois sabia que tudo estava em ordem, desde o motor, pneus e os necessários itens de segurança. Mas sua mente divagava naquela nova e desconhecida perspectiva de vida, recordando-se de como tudo começara, da mudança para a capital com seus pais, quando ingressaram numa universidade onde veio a formar-se em administração de empresas, e do primeiro encontro com Isadora, ocasião em que ambos se tornaram grandes colegas universitários, do convite da ainda apenas amiga para ele fazer um teste após formado numa das empresas de sua família, onde ela iria exercer uma importante função em um dos departamentos. No início do namoro, da morte de seus pais, com menos de um ano de intervalo entre os passamentos, de sua mais que satisfatória trajetória nos negócios da família dela, dos momentos enamorados e felizes que viveram juntos e do final sem traumas. Nesse instante, Jorge passou, sem saber o porquê, a rememorar alguns momentos que muito lhe marcaram a vida sentimental, e chegou a sorrir ao lembrar-se de como havia iniciado o namoro com Isadora. Era dezembro de 1993 e foi durante uma festa de final de ano oferecida aos funcionários mais graduados das empresas, onde haveria um baile após o jantar, que tudo começou. Isadora fez questão de sentar-se à mesa ao seu lado, e assim que iniciou o baile, ela o convidou para dançar. Tímido que era, relutou por alguns instantes, até render-se ao convite, mas se mantinha a uma certa distância dela, com receio de pisar-lhe os pés,
tendo em vista que pouco sabia dançar, até que o conjunto musical iniciou uma canção bastante romântica e de ritmo mais lento, oportunidade que Isadora não perdeu para chegar-se mais, colando seu rosto ao dele. Na verdade, Isadora já se encontrava apaixonada por ele, que ingênuo não o percebia, por mais que ela lhe transmitisse sinais desse seu sentimento. De início, Jorge estranhou seu comportamento e, receoso de trazer-lhe algum tipo de problema, procurou afastar-se, no que foi impedido por ela, que sussurrou ao seu ouvido. Não está gostando de dançar comigo? Estou sim, respondeu gaguejando, mas é que não somos namorados e... Se o problema é esse, você não quer me namorar? Namorar você? Não gostaria de tentar? Sim, bem, talvez, mas... Mas o quê? Perguntou-lhe Isadora, afastando o rosto e encarando-o, divertida com a sua timidez. Você está falando sério ou está apenas brincando comigo? Nunca falei tão sério, Jorge. Gostaria de iniciar um namoro, pois gosto muito de você. Sei, mas... Por que esses mas? Penso que não quer me namorar, não é? Eu quero sim, respondeu pego de surpresa. Na verdade, até já havia passado isso por sua cabeça. Afinal de contas, Isadora era uma garota muito bonita, inteligente, alegre e parecia gostar de sua presença, mas era muito rica. E agora? Sim, pensou. Por que não namorá-la? Até sinto a sua falta quando não estamos juntos. E por que tantos mas? Perguntou-lhe a moça, ainda sorrindo, parecendo divertir-se feliz e radiante com sua resposta. É que somos nós, homens, quem devemos pedir para namorar uma moça. Sei disso, Jorge, mas em primeiro lugar, eu não sabia se você gostaria de me namorar. E em segundo lugar, se quisesse, quanto tempo eu teria que esperar até você vencer a sua timidez, não é? E ele, sorrindo com a argúcia de Isadora, concordou. Você tem razão. Talvez eu demorasse muito mesmo, mas de qualquer maneira gostaria de perguntar-lhe. Você quer realmente começar um namoro? Quero sim, e já estou considerando-me sua namorada a partir deste momento. E após dançarem mais algumas canções, abandonaram de mãos dadas a pista de dança em direção à mesa dos pais de Isadora, que, já percebendo o que deveria estar acontecendo, abriram largo sorriso de satisfação. Jorge já havia conquistado o futuro sogro, não somente pelo seu desempenho na empresa, como também pela sua desenvoltura junto aos principais clientes, quando tinha que atendê-los, ocasiões em que demonstrara que sua timidez só existia mesmo para com as mulheres e em alguns tipos de evento social. No decorrer dessas lembranças, Jorge se recordou ainda de que não eram bem esses os seus planos, mas que acabara se envolvendo pelo momento e pela beleza da amiga. Isadora era realmente uma bela mulher, de pele amorenada, cabelos e olhos negros, possuía delicados traços fisionômicos e largo sorriso, sempre presente em seus lábios, bem como cativante bom humor. Enfim, uma pessoa agradável e de bem com a vida. O que pretendia inicialmente, quando se mudara de sua cidade natal, era que assim que se formasse e se fixasse num bom emprego, retornaria a fim de procurar por uma garota que lá deixara quando viera para a capital de mudança com os pais. Tratava-se de uma adolescente pela qual havia sentido enorme atração e por quem até imaginara ter se apaixonado, mas que com o passar do tempo acabara por esquecê-la, principalmente depois de ter conhecido Isadora. Além do mais, muito jovem ainda, logo que começou a frequentar a faculdade, acostumou-se com a nova vida e com as amizades que fizera. E também não tinha a mínima ideia se ela ainda estaria lá ou se por acaso não teria mudado de cidade para estudar, se não estaria namorando ou mesmo se casado. Nunca mais tivera notícias. Isadora o havia realmente envolvido e até se vira apaixonado antes mesmo de ela tê-lo pedido em namoro. E sorriu ao lembrar-se daquela sua atitude, bem própria de seu temperamento alegre e jovial, e de sua maneira confiante de sempre conseguir satisfazer os seus desejos e anseios. Não podia negar que tivera momentos felizes com a esposa, desde o namoro, o noivado, e por alguns bons anos de casado, até iniciar-se a lenta transformação. Festas e mais festas, encontros, jantares, comemorações, enfim, parecia não conseguir mais ter um só minuto de paz, tranquilidade e privacidade. Lembrou-se ainda de mais um episódio, este mais recente,
quando estiverem um jantar na rica mansão de um empresário do ramo imobiliário, uma recepção que acabou se transformando já no final da festa, com poucos convidados ainda presentes, em uma verdadeira sessão de críticas aos que já tinham se retirado. Até os maridos desfilavam jocosidades sobre os amigos, tecendo maldosos comentários sobre a situação financeira de cada um, sobre seus veículos, suas residências e até mesmo sobre as roupas que vestiam. E quando já não estava mais aguentando aquela conversa toda, convidou a esposa para ir embora. Isadora, vamos para casa? Estou cansado e terei muito trabalho pela manhã. Ainda é cedo, Jorge. E isso está tão divertido. Não gosto desse tipo de conversa, você sabe. Fale baixo, Jorge. Não falei alto e, por favor, vamos embora. Eu não vou, Jorge. Se quiser, pode ir. Depois peço a Lourdes que me dê uma carona. Carona, Isa. Por favor, vamos embora. E precipitadamente a esposa anunciou. Lourdes, você poderá me levar até minha casa quando for embora? Jorge precisa ir agora e eu gostaria de ficar mais um pouco. É claro, querida, que a levo. Eu e Alfredo teremos imenso prazer. Apesar de chegar em casa bem tarde naquela noite, Isadora se levantou no horário de costume, encontrando-se com Jorge, já fazendo o seu de jejum. Bom dia, Jorge. Bom dia, Isa, respondeu-lhe polidamente, como era seu costume, sem tecer qualquer comentário sobre o ocorrido na noite anterior, e foi Isadora quem tomou a iniciativa. Conhecia bem o marido para saber o quão gentil era em qualquer situação, mas também o suficiente para perceber o quanto ele nada gostara do seu procedimento, e realmente arrependida pelo que fizera, abraçou pelas costas e lhe disse meigamente: Perdoe-me, Jorge. Agi muito mal com você ontem, não foi? Nem sei o que lhe dizer, querida. Sei o quanto gosta dessas festas e o quanto eu não gosto, e talvez seja eu quem tenha que se desculpar. Na verdade, estava muito cansado e meu dia vai ser puxado hoje. Mas não era motivo para deixá-lo vir sozinho, Jorge. Mais uma vez, perdoe-me. Penso até que tomei alguns drinks a mais da conta. Sabe, Isadora, nós não possuímos os mesmos gostos. Sempre fui avesso a essas festas, você sabe disso. E não gosto do que a bebida faz com as pessoas. Penso que elas tornam muito sinceras, e nem sempre a sinceridade é uma virtude, se não vier acompanhada de caridade e compreensão. E todas aquelas críticas, principalmente por serem endereçadas aos amigos ausentes, como foi ontem à noite. Você tem razão, Jorge, mas isso sempre foi assim, e se tivéssemos saído os dois, as próximas vítimas seriam nós, completou divertida. Jorge apenas devolveu um sorriso de compreensão e lhe ofereceu carona até o escritório, mas, infelizmente, outros acontecimentos desse gênero acabaram sendo uma constante na vida do casal. Isadora, apesar de sempre lhe pedir escusas, não conseguia se libertar dos apelos festivos, dos eventos sociais, dos jantares, tão importantes para a satisfação de sua vaidade, característica eclodida após alguns anos de casada. Jorge, por sua vez, cada vez mais compreensivo, via nesses seus arroubos a falta de um filho que a direcionasse para outros interesses, pois talvez a maternidade lhe modificasse o sentido da vida, mas a ideia de adotarem uma criança não fazia parte das intenções da esposa, e passou a quase não mais acompanhá-la nessas festividades, dando-lhe total liberdade para que as frequentasse sozinha, o que acabou gerando a inevitável separação, já que poucos se relacionavam, a não ser nas oportunidades em que as reuniões das empresas exigiam a presença de ambos. Tudo isso porque os seus horários, tanto de chegada em casa e de partir para o trabalho, bem pouco coincidiam. Mas quando Isadora ficou a olhar o veículo afastar-se da mansão, levando Jorge para sempre, seus olhos se encheram de lágrimas e enorme nostalgia invadiu seu íntimo. Sabedora como sempre fora, de que estava perdendo o melhor homem que conhecera, o que com certeza teria a oportunidade de encontrar. O que estou fazendo, meu Deus? Perguntou-se enormemente deprimida. Como tudo isso pôde acontecer? Um homem tão bom, incapaz de uma palavra mais áspera, de qualquer desmando que pudesse magoar alguém, sempre solícito, trabalhador, sincero, sem ser maldoso,
como ele mesmo sempre recomendava. Será que ainda o amo? Penso que sim, mas o meu egoísmo falou mais forte. E ele não foi egoísta, porque me acompanharia a alguns eventos, desde que fossem mais esporádicos e não tão longos. Se eu tivesse cedido um pouco, poderia ser feliz com ele. Nós amávamos tanto. Meu Deus, não sei o que está acontecendo. E baixou a cabeça, oprimida pelo triste fim de seu casamento, para logo em seguida reerguê-la, como a dizer para o ex-marido: perdoe-me, Jorge, perdoe-me. Jorge e Isadora contavam igualmente com 42 anos de idade, e ela havia resolvido que após a assinatura dos papéis da separação, iria passar uns dias na casa de seus pais, o tempo suficiente para que o marido organizasse sua saída e seu destino. E ele fez tudo isso o mais rápido possível, além de adquirir a Kombi, que vira numa loja de carros usados e restaurados, um veículo desejado havia muitos anos, por causa de seu pai que chegara a possuir uma, desse mesmo ano, e que tivera de vender para fazer frente às despesas com o caro tratamento de saúde de sua mãe. Na época, contava com apenas 8 anos de idade e adorava passear com seus pais, Jamil e Elisa, realizando divertidas viagens numa Kombi, nas cores vinho e branco como a sua, obviamente, sem as modificações para servir como motorhome. Eram passeios curtos nas imediações de Boa Ventura, sua cidade natal. Vendo-se agora a dirigir uma igual, seus pensamentos se voltaram para um daqueles passeios em que ele, filho único que era, e os pais, dirigiu-se até um lago nas imediações de Campo Alto, vizinha e próxima cidade, onde, protegidos pelas sombras de um enorme bambuzal, realizaram um delicioso e divertido piquenique. Lembrou-se da alegria de seus pais, percebendo que eles nutriam um grande e sincero amor um pelo outro, e ficaram observando-os a se divertirem com recordação da vida em comum, que logicamente poderiam ser ouvidas por ele. E enorme felicidade se apossou de seu coração, imaginando como era bom ser filho de pais que se amavam e se davam tão bem. Nunca os vira discutindo de maneira rude ou com qualquer animosidade nas palavras, mas sim sempre procurando encontrar um meio de equilibrarem as ideias ou opiniões com as quais discordassem. E os admirava por isso, tendo em vista que na escola já havia discutido algumas vezes com alguns de seus colegas e até mesmo enfrentado uma briga corporal por causa de uma bolinha de gude. E sorriu mais uma vez ao lembrar-se disso, retornando o pensamento ao piquenique, vendo-se no término da refeição, quando sua mãe e seu pai, após lavarem os pratos e talheres nas águas da beira do lago e acondicioná-los em uma caixa para melhor asseá-los em casa, resolveram deitar-se um pouco para descansar, enquanto procuravam imagens diversas nas nuvens brancas que mais pareciam flocos de algodão contra o azul límpido do céu daquela tarde que se iniciava. Depois seu pai os convidou a pescarem um pouco, e lá se foram com as varas de pesca e as iscas. Na verdade, não conseguiram pescar nada, mas muito riram com as anedotas de Jamil, tão puras quanto ele próprio. Mas o que mais fascinou Jorge foi a conversa que o pai teve com ele, após guardar os apetrechos de pesca na Kombi, e se deitarem novamente até chegar a hora mais conveniente para retornarem. E então, Jorge, está gostando do passeio, apesar de não termos conseguido pescar nenhum peixe? Estou gostando muito, pai. Sempre gosto de passear com o senhor e com a mamãe. Se quiser, poderá trazer um amiguinho da próxima vez, desde que os pais dele permitam. Pode ser. Não há algum que você tenha mais amizade? Não sei. Sabe, papai, eu até gosto de brincar com eles, mas quase sempre acabo não me dando bem. E por quê? Perguntou Jamil curioso. Acho que é porque acabam sempre discutindo e não gosto nem um pouco de discussões e muito menos de brigas. Você já brigou alguma vez? Uma só, respondeu Jorge acabrunhado. E posso saber qual foi o motivo? Foi uma tolice. Um dos meus amigos, o Maurício, queria ficar com uma bolinha de gude minha e simplesmente tomou-a de minhas mãos e a colocou em seu bolso. Eu insisti para que a devolvesse, e ele me desafiou a ir tirá-la dele, e acabei dando-lhe uns tapas. E então, daí que ele me devolveu e foi embora chorando. E se quer saber,
Ainda fui motivo de chacota dos outros meus amigos. Chacota? Isso mesmo, porque assim que ele saiu chorando em direção à sua casa, caí na bobeira. Caiu na bobeira como? Perguntou Jamil, disfarçando um riso de satisfação, porque já imaginava o que o filho iria lhe contar. Enquanto Elisa ouvia toda a conversa, fingindo dormir, deitada sobre uma colcha a poucos metros dos dois. É bobeira mesmo. Acabei ficando com muita pena dele e corri para alcançá-lo. Jamil se vestiu de uma fisionomia bastante séria e ficou aguardando o desenrolar da história, incentivando-o a continuá-la. Você o alcançou e eu lhe pedi desculpas por ter batido nele e lhe disse que fiz aquilo porque ele queria ficar com a minha bolinha de gude à força e que eu não poderia permitir que ele fizesse isso. E daí outra bobeira. Outra? Isso mesmo. Fiquei com tanto dó dele que acabei lhe dando a bolinha, dizendo que ele não precisava ter agido daquele modo, pois bastaria pedir-me que eu daria. E ele não queria pegar, mas tanto insisti que acabou concordando, dizendo-me que eu perdoasse por isso e que nunca mais faria algo parecido com alguém. Mas daí aconteceu o pior. O pior? Pois foi. Os outros meninos fizeram um círculo em torno de nós dois e começaram a chamar-nos de maricas. Meu Deus! Exclamou o pai, divertindo-se com aquilo tudo. Chamaram vocês de maricas? De maricas, pai. Daí fiquei bravo de novo e me coloquei na posição de brigar, com os punhos fechados, perna esquerda à frente, perna direita atrás. E o Maurício também se colocou nessa posição, um de costas para o outro, e começamos a girar, olhando bem nos olhos dos outros garotos. É verdade, pai. Acredito em você, Jorge, pois sei que não mente. E só não aconteceu o pior porque naquele momento chegou o Eduardo. Ele é um menino mais forte que todos nós juntos e que também nunca gostou de brigar, apesar de ser muito respeitado por causa do seu tamanho. E ele é mais velho? Não, papai é só mais forte. E ele foi empurrando todo mundo, cada um para um lado, e mandando que todos parássemos com aquilo e que não queria mais nos ver brigando. Bom menino esse Eduardo, não, Jorge? Apesar do tamanho e da força que você fala, nunca quis ser o maioral da turma. Isso é verdade. E graças a ele não batemos e tampouco apanhamos, o que seria o mais provável. Penso que você não foi nenhum maricas, filho, muito pelo contrário, foi muito corajoso, porque não se importou nem um pouco com as consequências e fez o que o seu coração lhe sugeriu, ou seja, perdoar o amiguinho e o que foi melhor, iniciar a conversa com ele pedindo-lhe desculpas. Meus parabéns, Jorge. De qualquer maneira, a autorização para você trazer um amiguinho da próxima vez continua valendo, mas deixo a seu critério, está bem? Está bem, papai. E muito obrigado. Talvez eu traga o Adalberto, é um bom amigo. Lembrou-se também que um ano depois seu pai precisou vender o veículo e nunca mais teve condições de comprar outro. Por isso, essa enorme vontade de possuir um igual, como que um tributo a seu pai, e que também, com certeza, muito faria recordar-se dos momentos felizes que passara viajando com ele e com sua mãe. Capítulo 4. Na separação ficou acertado que Thor ficaria com Jorge, até mesmo porque Isadora reconhecia afinidade maior entre os dois e que o cão estaria mais feliz. Uma boa aplicação em dinheiro, em sólido banco, renderia o suficiente para Jorge, que também possuía alguns imóveis alugados e alguma participação nos lucros das empresas, em forma de ações que seu sogro insistira para que as mantivesse. Mas o que mais lhe dava satisfação era a casa, que alguns anos antes dera a sua tia Emma, irmã de sua mãe, na cidade de Campo Alto, vizinha e próxima de Boa Ventura, onde nascera e passara toda a sua infância e adolescência antes de mudar-se para cursar a universidade. E era para lá que se dirigia, a fim de passar uns tempos até se decidir sobre o novo rumo para essa sua nova vida. Quando o veículo de Jorge desapareceu ao longe, Isadora caminhou lentamente até a mansão e, com lágrimas nos olhos, fechou a porta ao entrar, silenciando tudo à sua volta. Deixou-se sentar pesadamente em enorme sofá e chamou por Gertrudes, a governanta. Poucos segundos se passaram até a mulher chegar à sala, pois não, dona Isadora? Gertrudes, antiga empregada de dona Marilúcia, havia assumido o cargo de governanta daquela mansão desde que Isadora se casara.
Era considerada muito mais do que uma funcionária, na verdade, alguém que já fazia parte da família. Você andou chorando, Gertrudes? Perguntou Isadora, enxugando as próprias lágrimas. Sim, mas já vai passar. Algum problema? Algo em que eu possa ajudá-la? Insistiu a moça, apesar de saber muito bem o porquê da tristeza estampada no rosto daquela criatura muito querida por ela. A senhora me desculpe, mas é que ando muito triste por causa da sua separação, e hoje, quando vi levar suas coisas, fiquei mais triste ainda. Vocês formavam um lindo casal. Isadora enxugou mais uma lágrima e pediu: Sente-se aqui, Gertrudes. Sentar-me aí? Sim, isso mesmo. Sente-se aqui, bem à minha frente. Quero conversar com você. A governanta se sentou e Isadora iniciou uma importante e íntima conversa. Sabe, Gertrudes, você está conosco desde que nos casamos, há 17 anos, e tem se dedicado muito ao trabalho nesta casa, cuidando de tudo, como se fosse uma verdadeira mãe para nós dois. Fico feliz que pense assim, dona Isadora, realmente. Sinto um grande amor e carinho por vocês, por você desde que era uma menina, quando comecei a trabalhar para sua mãe, e passei a gostar de Jorge também a partir do momento em que o conheci. Pois é sobre isso que gostaria de lhe falar, pois nos conhece muito bem a nós dois. Conheço sim, dona Isadora, e sempre fui feliz aqui, principalmente vendo a felicidade de vocês, e é por isso que me sinto imensamente triste com a separação. Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta, mas gostaria também que fosse bastante sincera comigo. Pois não? O que você acha que aconteceu? Como posso saber? Perguntou Gertrude, sentindo-se constrangida com aquela pergunta. Eu lhe pedi para ser sincera comigo, mas sinceridade de amiga. Com certeza ouviu-nos conversando e deve saber o motivo pelo qual resolvemos nos separar. Não estou lhe dizendo que andou bisbilhotando. Sei que não faz isso, mas é que nunca nos preocupamos com a sua presença quando estávamos conversando. Isso é verdade, dona Isadora. O que eu quis dizer é que não poderia saber o motivo da separação, pois nunca os ouvi falar sobre ela. Sim, mas nós nos separamos pelos motivos que você com certeza deve ter tido conhecimento. A mulher permaneceu pensativa por alguns segundos, até que tomou a palavra. Ele não gostava de festas e as senhoras adoravam, não é? Isso mesmo. Para falar a verdade, eu exagerava em minhas idas a esses acontecimentos festivos. Inclusive, de uns tempos para cá, dava até mais importância a isso do que a Jorge. Desculpe minha pergunta, mas foi só por esse motivo que se separaram? Quase pouco nos falávamos ultimamente, você sabe. Quando eu me levantava, ele já tinha ido para o trabalho, e poucas vezes tivemos a oportunidade de almoçar juntos. E de quem partiu a ideia da separação? Foi minha, Gertrudes. Conversamos por diversas vezes sobre isso, até que há uns 2 meses, Jorge concordou, dizendo que essa talvez não fosse a melhor solução, mas que ele faria o que eu decidisse. E a senhora quer a minha opinião? Isso mesmo, Gertrudes. Penso que o amor entre vocês perdeu a força, e antes que tudo piorasse mais ainda, resolveram que a melhor solução seria a separação. Simples assim? Simples a solução que encontraram, mas penso que deveriam ter procurado uma melhor. E que solução poderia ser essa? Penso que deveriam tentar por mais um tempo, mas para isso teriam que ceder um pouco mais, um em relação ao outro. Talvez tenha razão, Gertrudes. O problema é que me sinto a maior culpada por tudo isso. Porque ele conseguiu ceder um pouco e acompanhá-la em algumas dessas festas, e por sua vez a senhora quase nada cedeu de sua parte em benefício dele, não foi? Pois foi isso mesmo, e agora sinto um enorme aperto no coração. A senhora ainda o ama? Acho que nunca o deixarei de amar, mas não podíamos continuar vivendo desse jeito, cada um para um lado. E neste momento, a senhora estaria disposta a ceder? Esse é o problema, minha amiga. Neste momento penso que sim, mas também imagino que não conseguirei. Essas festas são como um verdadeiro vício para mim. São mais fortes do que eu. Não fosse assim, já estaria indo agora mesmo atrás dele. Dê um tempo, dona Isadora. Pense mais um pouco. Reflita com calma. E se chegar à conclusão de que seu amor por ele é maior do que esses acontecimentos sociais, largue tudo e corra atrás de sua felicidade, atrás de sua história. Atrás da minha história. Isso mesmo.
Vocês dois possuem uma história de vida, uma história só de vocês, e não é uma história recente, mas de muitos anos, e penso que toda a história deveria ter um final feliz. Você fala tão bonito, Gertrudes. Somente falo o que acredito. Vou pensar, refletir e experimentar-me numa nova vida. Quem sabe? É só isso, dona Isadora? Perguntou Gertrude, já levantando-se. Isadora se levantou também, como se tivesse recebido importante visita, e com lágrimas nos olhos as duas se abraçaram. E com os rostos colados, Gertrudes lhe perguntou: Devo retirar as fotografias de Jorge dos porta-retratos? Não, respondeu Isadora, aninhando-se mais nos braços da amiga e governanta. Quando Gertrude se retirou, Isadora examinou atentamente cada fotografia que se encontrava sobre uma pequena mesa, localizada entre dois grandes sofás. Abraçou ao peito uma delas em que aparecia Jorge e ela num momento festivo, e lentamente dirigiu-se a um hall que antecedia a larga escada que levava até o andar superior, onde se encontravam os quartos da mansão. Nesse hall, numa das paredes fora utilizada para a fixação de muitas fotografias emolduradas, numa intenção decorativa e ao mesmo tempo como histórico da vida do casal, numa sequência que tinha início na parte superior, da esquerda para a direita, iniciando com uma foto de formatura de cada um, depois da festa da empresa, ocasião em que Isadora o pedira em namoro. A seguir, 3 lindas e bem planejadas fotos do casamento, mais algumas da lua de mel que passaram num confortável e elegante hotel à beira-mar, e diversas outras em eventos sociais. Nesse instante, Isadora passou a recordar-se da cerimônia do casamento, principalmente da recepção oferecida por seus pais a mais de 400 convidados, no majestoso salão de um clube de elite. Na igreja, o indisfarçável nervosismo de Jorge, não acostumado a ter centenas de olhos voltados para si, principalmente nos instantes em que aguardava a entrada de Isadora, vestida de noiva acompanhada por seu Haroldo. O nervosismo que somente foi aplacado no momento em que começaram a sair pelo comprido corredor da nave, pelo fato de os olhares estarem agora voltados quase que unicamente para Isadora, que se encontrava lindíssima em seu rico vestido, exibindo faiscante colar de brilhantes, incrustados em ouro e prata. Depois os cumprimentos e a festa, na qual Jorge muito se esforçou para aparentar tranquilidade e naturalidade, haja vista a profusão de pessoas que o procuravam para abraçá-lo e a noiva. Pobre Jorge, pensou sorrindo, como tudo aquilo deve ter sido difícil para ele, apesar de ter se portado muito bem. Isadora começou a lembrar-se também de como o marido tinha se sacrificado para contentá-la durante todos esses anos. Chegou até a tomar aulas de etiqueta, a fim de não cometer nenhum deslize que viesse a constrangê-la perante seus amigos. Não que ele tivesse algum interesse em saber como se portar no mundo do qual ele nunca pertencera, mas sim esforçara-se em benefício de todos da família. Seu Haroldo até chegou a fazer um comentário com ela e com Marilúcia, sua mãe, dizendo que o admirava por esse verdadeiro sacrifício e que somente o homem que amasse extremamente sua esposa seria capaz de esforçar-se dessa maneira, principalmente porque sabiam sobre as preferências mais simples dele e do constrangimento que toda aquela vida social lhe impingia. Jorge, por sua vez, instado a falar sobre esse assunto durante o almoço íntimo com Isadora e seus pais, dissera que não criticava de maneira nenhuma esses acontecimentos sociais, pois entendia perfeitamente que cada pessoa ou cada grupo social possui as suas preferências e os seus costumes, e que todos deveriam ser respeitados. Continuando a percorrer com o olhar as centenas de fotos ali expostas, deixando-se envolver pelas felizes recordações, sentou-se no chão, encostando-se na parede oposta das fotos, ali permanecendo por um bom tempo, com o olhar perdido e às vezes lacrimosos, numa verdadeira viagem através do passado. Após algumas horas de viagem, Jorge olhou para trás e Thor mirou firmemente, aguardando as palavras de seu dono e amigo. Fome, Thor? Perguntou, e o cão latiu uma única vez, como sempre fazia quando compreendia ou concordava com o que Jorge lhe dizia. Quando discordava, emitia um breve ganido. Muito bem,
Vamos parar então no próximo posto. Também estou com fome, mas seremos rápidos, pois quero chegar antes do entardecer na casa de tia Emma. Mais alguns quilômetros e Jorge abandonou a estrada, estacionando o veículo bem próximo à loja de conveniência do posto. Desceu e abriu a porta da Kombi, liberando Thor, que disciplinado limitou-se a caminhar ao lado dele. Jorge, então, depois de caminhar um pouco com o cão, a fim de que lhe fizesse um pouco de exercício, apanhou 2 tigelas de alumínio, oferecendo-lhe água e um pouco de ração. Em seguida, lavou os recipientes numa torneira localizada próxima às bombas de combustível e as guardou de volta na Kombi. Venha, Thor. Dirigindo-se até umas árvores distantes do posto, fez-lhe um novo convite. Thor, se quiser xixi, cocô aqui. Xixi, cocô aqui. Jorge aguardou por mais alguns instantes até certificar-se de que Thor não necessitava realizar a segunda ordem ou convite. Venha, Thor. O animal acompanhou até perto do veículo. Você espera aqui, espera. Papai já volta. Thor espera. E o cão emitiu novamente o único latido, acomodando-se ao lado da perua, baixando a cabeça e olhando para Jorge, focinho encostado no chão. Papai já vem, espera aqui. Jorge não pretendia se sentar no restaurante para almoçar, pois isso levaria um bom tempo, e não queria deixar Thor esperando. Por isso comprou um sanduíche de carne com queijo e tomate, uma garrafa de refrigerante e retornou, sentando-se num banco à sombra de uma árvore. Vem, Thor, deite-se aqui. O cão, que permanecera ao lado do veículo, levantou-se e foi deitar-se ao lado dele. O dia estava limpo e, apesar de ser verão, o ar estava fresco, pois uma brisa soprava em direção ao oeste, sendo que a sombra da frondosa árvore aumentava ainda mais a sensação da amena temperatura, e pareceu que esse momento de paz e de quietude, distante do movimento e do burburinho da cidade e também do trânsito, fez com que Jorge se conscientizasse realmente de sua atual situação. E enquanto comia, Jorge mais uma vez concentrou-se em mais lembranças. Meu Deus, como a vida é dinâmica! Quando eu poderia imaginar que meu casamento iria fracassar dessa maneira? Será que a culpa maior é minha? Será que não me empenhei o necessário para que isso não viesse a acontecer? Reconheço que já não a amava, como no início do nosso relacionamento, mas não chegaria a esse ponto, a esse rompimento, pois podia não estar sentindo o mesmo amor de antes, mas nunca deixei de gostar dela, e poderia muito bem viver assim para o resto de meus dias. Até pensava que um dia tudo iria se resolver, que o tempo poderia modificar um pouco mais cada um de nós, e agora estou aqui, eu e meu fiel Thor, não é, Thor? O cão emitiu um breve latido, já acostumado com a pergunta que seu dono lhe fizera e que aprendera a concordar. E foi nesse instante que Jorge, tendo terminado a refeição e saindo do seu devaneio, viu 2 casais, jovens ainda, acompanhados de 3 crianças pequenas, que se encontravam próximos de sua Kombi, parecendo admirá-la. É sua? Perguntou-lhe um dos moços. Sim, respondeu, levantando-se e dirigindo-se até eles. Você acampa com ela? Ainda não experimentei. Na verdade, faz somente alguns dias que a comprei. Podemos vê-la por dentro? Perguntou uma das moças. É claro, deixe-me abri-la. Dizendo isso, Jorge abriu todas as portas para que pudessem examiná-la. Que legal! Exclamou o outro. Apresentando-se aos demais, sou Davi. Esta é minha esposa Luciene e este é Alexandre e sua esposa Aline. Esses 2 garotinhos são meus filhos e a menina é filha deles. Muito prazer. Meu nome é Jorge e este é Thor. Prazer em conhecê-lo, Thor. Cumprimentou Aline, fazendo-lhe um carinho. Foi você quem projetou as modificações? Não, eu já comprei assim pronta. Vejam, exclamou Luciene. Tem até um forno elétrico e um freezer. Também ainda não os usei. Na verdade, para tanto, há necessidade de obter-se energia elétrica. Nas áreas de camping existe essa possibilidade. Mas tenho aqui neste armário um pequeno fogão de 2 bocas e gás, vejam, diz Jorge, mostrando-lhes o aparato e um pequeno botijão de gás. E você pretende acampar? Perguntou. Talvez. Na verdade, comprei-a porque desejava possuir uma Kombi, ano 75, dessa cor, e encontrei esta transformada em motorhome. Mas você precisa experimentar. Nós às vezes fazemos isso, mas com barracas. Também deve ser muito bom. Está indo para onde agora?
Estou indo para Campo Alto, conhecem? Conhecemos. Uma cidadezinha muito simpática e acolhedora. Também conhecemos Boa Ventura, outra pequena cidade próxima a ela. Sou nascido em Boa Ventura. Verdade. Tenho um tio que mora lá. Você reside em Boa Ventura? Não. Eu me mudei com meus pais para cursar uma faculdade na capital. Tinha apenas 18 anos. Isso foi há 24 anos. Nunca mais estive lá, mas pretendo ir. Quem é esse seu tio? Talvez eu conheça. Pode ser. Ele possui uma loja de materiais elétricos. Seu Medeiros? Esse mesmo. Você se lembra dele? E muito. Ele e sua esposa eram muito amigos de meus pais e pareciam gostar muito de mim. Se você ouvir, diga-lhe que mandei um abraço e que qualquer dia destes irei visitá-lo novamente, pediu Davi. Você vai sempre lá, geralmente a cada 4 meses. Trabalho como representante comercial e viajo por toda esta região. Você morou lá também? Morei dos 4 anos de idade até completar 21 anos. Desculpe minha pergunta, mas qual a sua idade? Estou com 26. 26. Estou com 42. Então, como saí de lá com 18 e temos 16 anos de diferença, quando você se mudou para lá, eu já me mudara havia 2 anos. Morei lá até o ano de 2005. Jorge ficou com vontade de perguntar para alguém que conheceu quando adolescente. Estava criando coragem para isso quando um dos meninos começou a chamar pelo pai, e Davi resolveu que deveriam partir. Despediram-se então e partiram em seus carros. Jorge ficou aguardando os veículos desaparecerem de sua vista. Instalou novamente o cão no interior da Kombi, sentou-se ao volante e partiu, imaginando agora com que ansiedade e alegria sua querida tia os aguardava. Como estará a tia Emma? Pensou. Já faz um bom tempo que não a vejo. Na verdade, desde que titio faleceu há uns 4 anos. Deveria tê-la visitado mais vezes, mas fazer o quê? Sempre ocupado com o trabalho. Ainda bem que sempre lhe telefonava para saber como estava. Ela já deve estar com, deixe-me ver, mamãe faria 65 anos no mês que vem, então tia Emma está com 68, já que era 3 anos mais velha. E grande alegria lhe invadiu os pensamentos, pois gostava muito daquela senhora que sempre lhe levava doces quando os visitava em Boa Ventura, e mantinha enorme amor por ele, um amor que ele viu ampliar-se após a morte de Rui, seu primo mais velho, filho dela. A estrada se encontrava tranquila naquele horário, e Jorge parecia lembrar-se de alguns lugares e paisagens por onde passava, como uma das centenárias fazendas com sua sede, a casa dos colonos, a grande árvore a destacar-se no meio da plantação, com certeza um capricho do proprietário ou de seu amor por ela. Mais à frente, uma antiga olaria se encontrava desativada, e ele se lembrou de algumas vezes que por ali transitava e que havia um bom movimento de pessoas e caminhões. Também avistou um armazém de secos e molhados, a poucos metros da pista, resolvendo para fim de comprar alguns doces para levar para a tia. Eram vidros contendo deliciosos doces caseiros, de batata doce, abóbora, figo, goiaba, laranja e o delicioso doce de leite cremoso. Enquanto Thor aguardava a porta do estabelecimento, Jorge comprou também um queijo branco e 1 litro de mel silvestre. Ao sair, percebeu que Thor queria transmitir-lhe algo. Cocô, Thor? E o cão emitiu um único leve latido. Jorge, então, procurou um lugar ideal e o levou, deixando-o à vontade, não sem antes lhe dizer: cocô aí, Thor, cocô aí. E antes de acomodá-lo novamente na perua, prendeu a coleira no piso de seu veículo, através de 2 hastes que se moviam e eram apertadas por um parafuso tipo borboleta. O resto da viagem vai ser aqui, Thor, no banco, somente após um bom banho, certo, Thor? Certo? Mais um latido se ouviu. Thor concordava com tudo, e isso era bom para quem viajava com um cão. Capítulo 5. Conforme Jorge ia se aproximando da região em que nascera e viver até mudar-se para a capital, começava a sentir-se como se estivesse retornando a esse passado. Era como se tudo o que havia vivido nessa época fosse tomando forma em sua mente e remetendo à sua adolescência. Aí percebeu como a vida nos modifica com o tempo, fazendo-nos olvidar gradativamente do que éramos e até do que sonhávamos, a ponto de praticamente transformarmos
em uma outra pessoa, adaptando-nos ao novo. Passou então a sentir saudade dos pais, vendo-se como a criança e o adolescente que fora, e que de repente, como num passe de mágica, crescera, transformando-se num adulto habitante de uma cidade grande. Percebeu o quanto de tempo havia utilizado num viver agitado e quase sem momentos para si mesmo, além, é claro, de ter gasto boa parte desse período em atividades festivas que tanto o perturbaram e que tanto constrangimento lhe trouxeram. Mais uma vez refletiu com isenção sobre isso, chegando à conclusão de que não havia nada de errado nessas atividades e que até mesmo poderiam ser importantes, mas que nada significavam para ele, pois preferia resolver suas pendências empresariais numa mesa de negociações e não em tantas e suntuosas festas que, de madrugada dentro, estavam afastando-os um do outro. Na verdade, não sentia nenhum arrependimento, porque tudo fizera de maneira consciente e se dedicara de bom grado ao trabalho. Havia gostado de Isadora e por que não amado mesmo, mas seria esse o verdadeiro amor com que sempre sonhara? Chegara a sentir muito carinho pelos seus pais e agora começava a pensar se o amor que sentia pela esposa não seria equivalente ao que sentia pelas outras pessoas de sua família. Um amor que nada mais era do que a vontade de vê-la feliz com ele, num ambiente de muita paz e companheirismo. Não sentia peso na consciência por isso, porque sempre fora um bom marido, carinhoso, dedicado, compreensivo, enfim, somente proporcionar à esposa momentos de muita satisfação e até no início de felicidade. E agora se encontrava livre, à disposição da vida, com oportunidade de voltar a viver da maneira simples como sempre desejara, vendo nisso uma das chaves para a felicidade tão almejada, e que mesmo possuindo bens e dinheiro, não os via como empecilho para levar esse viver simples e humilde. Nesse instante, seu pensamento se voltou novamente para a tia. Pobre tia Emma. Sofreu muito com a morte de Rui, 2 anos depois que me casei e 1 ano depois da morte de minha mãe, seguida pela de meu pai. Foi um baque enorme para ela a morte de meu primo, principalmente pelas circunstâncias em que ocorreu. Espero proporcionar-lhe um pouco de alegria, pois deve viver muito sozinha. E quanto mais ia se aproximando de seu destino, mais intensamente as lembranças tomavam conta do seu íntimo, agora dirigindo-se às pessoas mais caras de sua adolescência, com nomes e rostos surgindo em sua mente. Inácio, Adalberto, Ritinha, Aidê, como gostara daquela garota, de olhar profundo, mas extremamente meigo, cabelos castanho escuros um pouco tendendo para o avermelhado, olhos claros, cor de mel, com ligeiro toque esverdeado. Aidê, pronunciou em voz audível, o que fez com que Thor emitisse um grave e baixo ganido, como se a perguntar se estava falando com ele. Aidê, Thor, meu primeiro amor. Outro ganido. Pode se acalmar, Thor, só estou falando comigo mesmo, fique tranquilo. E o cão se recostou novamente, parecendo gostar de ouvir Jorge falar. Sabe, Thor, sempre tive a impressão de que ela também gostava de mim. Impressão não, certeza. Só que eu era muito tímido para declarar-me a ela. Nós nos olhávamos sempre que estávamos no mesmo lugar e penso até que nos falávamos pouco para não perder o encanto da troca de olhares, muitas vezes mais significativo do que meras palavras. Sorriu por alguns instantes e continuou. Aidê gostava de tudo nela, principalmente de seu nome, que parecia combinar com seu tipo físico e com a sua meiguice. O que será que lhe aconteceu? Com certeza deve ter se casado. Afinal de contas, pretendentes não lhe faltavam. E o pensamento de Jorge, criativo como sempre, foi mais além. Ele sempre gostava desse tipo de exercício de imaginação. E se eu não tivesse ingressado naquela universidade da capital, começou a divagar, e se tivesse permanecido em Boaventura, cursando apenas direito, que era o único curso que lá havia, talvez tivesse começado a namorá-la, pois essa teria sido minha escolha e com certeza ela teria aceitado. E daí? Será que estaríamos casados? Jorge balançou a cabeça, como quem se encontra em dúvida com a resposta à sua própria pergunta e continuou a imaginar. Bem, financeiramente não teria tido tanto sucesso, mas esses e se e o mas sempre acabam sendo os 2 grandes problemas do ser humano.
e sorriu, lembrando-se perfeitamente da fisionomia da moça, como se acabasse de tê-la visto. Poderíamos ter encontrado a felicidade e talvez termos tido filhos. Não posso dizer que não fui feliz com Isadora, pelo menos durante o nosso namoro e nos primeiros anos de casados, mas, outra vez o mais se intrometendo, pensou divertindo-se. E o mais interessante é que chego à conclusão de que nenhum de nós teve culpa pelo fracasso. Não posso lhe culpar, como nunca a culpei, mas também não posso me culpar, pois não gostava, ou melhor, não conseguia acompanhar o seu ritmo. Isso mesmo, ritmo. Após uma curva, Jorge avistou uma placa que informava a quilometragem até Campo Alto, 35 quilômetros, e continuou com seu raciocínio. Todos nós possuímos ritmo. O problema é que nem todos possuem o seu ritmo direcionado para o mesmo horizonte, ou na mesma velocidade que a dos outros. O que você acha, Thor? Perguntou o cão, apenas para agradá-lo com uma palavra sua. O animal ergueu as orelhas e emitiu mais uma vez um simples e grave granido, o que fez Jorge sorrir. E para falar a verdade, continuou agora em voz alta, penso que tenho uma boa parcela de culpa. Eu poderia ter cedido um pouco mais e só não o fiz por receio que Isadora passasse a exagerar ainda mais nas festas, jantares e encontros. Bem, o que passou, passou, não é, Thor? Afinal de contas, quase nem mais tínhamos tempo para estarmos a sós. Outro granido grave. E estava quase chegando ao destino, faltando apenas uns 15 quilômetros, quando avistou ao longe o homem fazendo sinal para que parasse. Ao seu lado, uma mulher e uma criança, que ao aproximar-se mais com o veículo, percebeu ser uma menina de cerca de uns 6 anos. Saiu para o acostamento e estacionou a uns 10 metros. Espere, Thor. Papai já vem. Tudo bem, tranquilo, disse saindo da Kombi e dirigindo-se até eles. Querem carona? Boa tarde, senhor. Cumprimentou o homem que aparentava ser jovem ainda, assim como a mulher. O senhor vai para Campo Alto? Estou indo, sim. Pode nos dar uma carona? Meu nome é José. Esta é minha esposa Vera e aquela é Aninha, nossa filha. Moramos aqui perto, num pequeno sítio, e estamos precisando ir até a cidade. O senhor pode nos levar? Com todo prazer, venham. Meu nome é Jorge. E Jorge abriu a porta do carona, convidando-os a entrarem. Thor, meu cão, está aí atrás, mas não precisam se preocupar. É mais dócil do que um cordeirinho. Em todo caso, podem se acomodar aqui na frente, só que terão que levar a menina no colo. Se o senhor quiser, posso ir com o cãozinho, disse a garotinha sem nenhum temor. Você vai com o Thor? Perguntou Jorge, surpreendido com a coragem dela. Ela vai sim, respondeu a mãe. Está acostumada com os cães. Temos 3 em nosso pequeno sítio. Então tudo bem. E depois de se acomodarem, Jorge partiu. Vão a passeio? Perguntou a fim de iniciar um diálogo. Não, senhor, respondeu José. Estamos indo até o banco da cidade para vermos se eles lá nos emprestam dinheiro. Temos que pagar uma dívida que fizemos numa farmácia e ainda não recebemos pela venda de nossos produtos. O que plantam? Hortaliças. E quando irão receber pela venda? Daqui a 2 semanas. E quem compra de vocês é bom pagador? É sim, e paga tudo certinho. Na verdade, essa dívida foi por causa da compra de uns remédios para a Aninha, uns remédios bem caros, sabe? E ela já sarou? Graças a Deus, respondeu a mãe. Mas o comprador de seus produtos não poderia adiantar o dinheiro para vocês. O homem permaneceu por alguns segundos em silêncio até que se explicou. Sabe, não gostaria de pedir esse favor. Tenho receio de que, se eu fizer isso, resolvam depois não comprar mais de nós. Compreendo. Vamos tomar sorvete na cidade, moço, disse repentinamente a menina. A mãe sorriu e explicou. Prometemos a ela que depois de irmos ao banco iríamos tomar um sorvete. E Jorge perguntou ao homem. Seu José, o senhor poderia dizer-me qual o valor que querem emprestar do banco? Quando José respondeu, Jorge não pôde deixar de sentir uma certa tristeza, já que o valor não era nenhum exagero, pelo menos para o seu bolso. Penso que vai ser difícil o banco emprestar essa quantia, seu José. Será que não vamos conseguir? Perguntou o homem preocupado. Vamos fazer o seguinte, seu José. Eu entendo um pouco de negócios e gostaria de ajudá-lo, mas antes, diga-me uma coisa. O senhor tem conta nesse banco? Não, senhor.
Então vai ser mais difícil ainda, mas fique tranquilo que eu vou ajudá-lo. Como assim? Tenho condições de emprestar-lhe essa quantia e não quero juros, e o senhor poderá pagar-me quando puder, o que acha? O senhor não irá ganhar nada com esse empréstimo, não há necessidade. O senhor está falando sério? Sim. Não podemos aceitar, seu Jorge, disse a mulher. E por quê? Acham que vou querer algo em troca? Não vou querer nada, somente ajudá-los. E como faremos para pagá-lo? O senhor mora em Campo Alto? Não se preocupem com isso. Um dia, quando nos encontrarmos novamente, falaremos sobre isso, respondeu sorrindo. Seu Jorge pode nos dar seu endereço e lhe enviaremos pelo correio, José. Pode ser, e pode ter certeza de que lhe enviaremos. Ou poderemos deixar com alguém que o senhor conheça na cidade que seja de sua confiança. Nesse momento, chegaram à cidade. Jorge entrou pela rua principal. Veja, estamos chegando. Onde fica a farmácia? Fica logo ali na entrada, naquela esquina. Pois vamos até lá. Jorge estacionou a perua, abriu a carteira e tirou a quantia, entregando ao homem, dizendo: aqui está o dinheiro, é de vocês. Não precisam me pagar. O senhor não pode fazer isso, seu Jorge. Por que não posso? O dinheiro é meu, posso sim. Ai, leve mais este que é para o sorvete. Meu Deus, esse homem está louco, José, exclamou Vera, chegando a rir de tão nervosa com a inesperada situação. Por que está fazendo isso, senhor? Perguntou humildemente José com os olhos marejados. Porque Jesus nos ensinou a auxiliar quem precisa. Sabemos disso, seu Jorge, disse a mulher. Somos cristãos e lemos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, mas, por favor, minha senhora, essa quantia não me fará falta. E Jesus nos recomendou que combatêssemos a avareza que persiste em habitar o nosso coração. O casal se entreolhou, assentindo com a cabeça, e agradeceram a Jorge, rogando a Deus que o abençoasse. Despediram-se e Jorge partiu com o veículo, acenando alegremente para eles. Precisamos anotar mais essa em nossa caderneta, não é, Thor? E o cão latiu uma única vez, concordando, pois já aprendera que deveria fazê-lo toda vez que Jorge lhe dissesse essa frase. Vamos colocar um zero bem grande. Jorge percorreu algumas ruas da cidade, percebendo pequenas mudanças, desde a última vez em que ali estiveram uns 4 anos antes. A casa de sua tia Emma se localizava no limite leste da pequena cidade na última rua. Atrás passava um rio, não muito largo e logo a uns 200 metros de distância, ele se alargava numa circunferência de cerca de 80 metros de raio para continuar estreitando-se novamente. Um ótimo local para nadar, pois sua correnteza, que já era calma, ali diminuía de intensidade por força do aumento da profundidade. Era como um pequeno lago, ótimo também para a prática da pesca. Capítulo 6. A senhora Emma se voltou para o relógio. Aliás, não fizera outra coisa nas 2 últimas horas. A ansiedade e a alegria a deixavam por demais agitada. Apesar de sentir uma ponta de tristeza pelo fato de o sobrinho ter se separado da esposa, sempre espelhando-se pela vida feliz que vivera junto a Antônio, seu marido, e pela felicidade de sua irmã Elisa com Jamil, considerava o casamento como uma união que deveria perdurar até a morte. Em sua concepção, achava que os cônjuges deveriam fazer todo o possível para se manterem unidos. Nesse instante, seu semblante se emoldurou pela tristeza e pela amargura que a acompanhava desde que seu filho Rui morrera, e principalmente por ter sido da maneira como fora, por afogamento no rio que atravessava a cidade. Em poucas lágrimas, não mais de revolta, mas de profunda saudade brotaram de seus olhos. Que saudade, Rui, meu filho querido! O que fizeram com você? Não posso crer que tenha morrido afogado. Sempre foi um bom nadador. E aquela marca que a polícia não conseguiu identificar a origem. Mas você não tinha inimigos. Era um bom rapaz, admirado por todos desta cidade. O que foi que lhe aconteceu, Rui? Não posso chorar. Daqui a pouco Jorge vai chegar e não quero que saiba que ainda choro por essa tragédia. Tenho que ter fé em Deus que sabe o que é melhor para todos os seus filhos. Se ele o levou, Rui, tenho certeza de que deve estar no lugar especial, pois sempre foi um bom moço, uma boa pessoa, e também não devo me lamentar e derramar lágrimas, senão, como me disse Dona Lourdes,
você também se entristecerá. Sim, isso mesmo. Pois como poderia meu Rui gozar da felicidade que Deus lhe reservou se me visse sofrendo? E pensando assim, como sempre fazia quando o desespero e a saudade lhe invadiam o coração, enxugou os olhos e foi até o banheiro, onde os lavou e realizou uma leve maquiagem para disfarçar e iluminar o semblante, sentando-se na sala para aguardar a chegada do sobrinho querido. Não vejo a hora dele chegar, pensou, empolgada com a ideia, imaginando o abraço que teria a oportunidade de dar-lhe, depois de um bom tempo sem vê-lo pessoalmente, pois o sobrinho sempre lhe telefonava para saber se estava precisando de alguma coisa ou se estava bem de saúde. É como se um outro filho estivesse voltando para casa. Gostaria tanto que Elisa estivesse aqui para abraçá-lo também, mas sei que esteja onde estiver, neste universo de Deus deve estar muito feliz. E tomara que Jorge resolva se estabelecer por aqui, quem sabe. Também ainda não conheço Thor, disse Jorge, que é uma criatura muito dócil, obediente e uma boa companhia. Bem, vou dar uma última olhada no quarto que providenciei para ele. Cama, criado mudo, armário para as roupas, uma cadeira e na parede um retrato de seu pai e de sua mãe juntos. Foram as providências tomadas com muito carinho por Emma para bem acomodar o sobrinho. A casa que Jorge havia adquirido para ti era simples, sem detalhes requintados, mas muito confortável, tendo em vista possuir cômodos de razoável tamanho. No seu interior, a casa possuía 3 quartos, um com banheiro privativo, mais um banheiro comum, sala de estar, cozinha e área de serviço, de paredes claras, contrastava com o verniz escuro das portas, janelas e madeiramento do telhado. Propositadamente, Emma já havia deixado aberto o portão de entrada para que Jorge estacionasse seu veículo, e qual não foi sua surpresa quando viu a Kombi por ali entrar e estacionar. Pensei que fosse brincadeira dele, mas não é que comprou mesmo o carro que tanto desejava, uma Kombi, e antiga como sempre desejou, nas mesmas cores das de seu pai, disse intimamente a senhora, saindo para a garagem aguardando que o sobrinho descesse da perua para poder abraçá-lo. Ela sabia desse desejo do sobrinho, pois sempre que possível conversavam por telefone. Tia Emma, exclamou Jorge, abraçando-a efusivamente, beijando-lhe as mãos e o rosto, enquanto Thor ganhia com a cabeça encostada na janela, querendo participar da alegria que por instinto ou inteligência mesmo compreendia estar ocorrendo naquele momento, por parte de seu dono e daquela senhora. Olhe, Thor, Jorge, abra a porta para ele, pois quero conhecê-lo. Abertas as portas laterais da Kombi, o cão partiu em direção à mulher, dando pequenos saltos de alegria, certamente percebendo nela uma boa criatura. E Emma não se fez de rogada, passando aos afagos e dizendo: Thor, vamos ser amigos, não? Você vai ver a casinha que construí para você, próxima à área de serviço e ao abrigo da chuva. Tenho certeza de que irá gostar muito. Realmente, a mulher mandara construir de alvenaria uma linda casinha para cães, bem ampla, e lhe comprara também diversos acessórios para sua comodidade. Mas vamos entrar, Jorge. Quero que veja o seu quarto. Depois você apanhe as suas malas. Vamos sim, tia. À noite, Jorge e a tia, após o jantar, e depois de lavarem os pratos e talheres, dirigiram-se até o alpendre, sentando-se nas espreguiçadeiras, com Thor acomodando-se nos degraus da entrada. A noite se encontrava estrelada, e suave brisa lhes trazia deliciosa sensação de bem-estar naquela rua tranquila da pequena cidade. Jorge já havia recolhido seus pertences, e Thor se identificara com a sua nova morada. E agora, Jorge? Arriscou a mulher. O que pretende fazer de sua vida? Antes de mais nada, gostaria de dizer-lhe que, por mim, você fica morando aqui para sempre. Afinal de contas, esta casa é sua. É da senhora, tia, corrigiu. Está em seu nome. Tudo bem, eu lhe agradeço sempre. Mas se quer saber, já fiz um testamento, para que, quando eu faltar, ela retorne para suas mãos. Jorge apenas sorriu e lhe respondeu a primeira indagação. Bem, tia, sobre o que pretendo fazer de minha vida, ainda não decidi. Penso em dar um tempo para resolver com calma, apesar de saber que não vou conseguir ficar muito tempo sem trabalhar, sem fazer alguma coisa. Como já lhe disse por telefone, tenho rendimentos suficientes,
para viver sem fazer nada, mas não pretendo ficar à toa, somente não sei ainda o que fazer. Não tenha pressa, Jorge. O tempo vai mostrar-lhe o caminho. Apenas temo que esta cidade pouco tenha a oferecer-lhe, pois seus moradores são pessoas simples, como bem sabe. Mas é do que mais estou precisando neste momento de minha vida, tia, de gente simples. Você é um bom garoto. Garoto? Já tenho 42 anos, pois para mim será sempre um bom garoto. A senhora é maravilhosa, respondeu tomando-lhe as mãos, beijando-as. Nesse momento, Toque, apesar de parecer estar dormindo, prestava atenção em tudo, como é costume dos cães, levantou-se e se achegou perto dos dois, para receber também um afago, voltando logo em seguida para a escada, deitando-se. O que mais eu poderia desejar da vida? Você aqui mais essa terna criatura, porque em poucas horas de convívio já me afeiçoei tanto, não é, Thor? E o cão rolou o corpo para o lado dela, à espera de um novo afago, um sinal de que sentira o carinho das palavras e de que se encontrava satisfeito. E quanta boa aventura! Pretende ir até lá? Quero ir, sim. Tenho o desejo de reencontrar-me com amigos daquela época, com os quais nunca mais tive contato, e a cidade deve ter crescido também nesses mais de 20 anos. Estive poucas vezes lá depois que vocês foram embora, e principalmente depois que Rui faleceu. E a senhora emudeceu, arrependida por ter tocado nesse assunto, pois não gostaria, de maneira alguma, de entristecer-se naquela noite tão especial. Ainda sente muita saudade, não, tia? Não gostaria de falar nisso agora, Jorge. A senhora pode falar quando quiser, pois não vejo motivo para não tocar nesse assunto por minha causa. Emma permaneceu calada, e Jorge ficou a ouvir os poucos sons da pequena cidade interiorana, principalmente naquela casa próxima ao rio, onde reinava um tranquilizante silêncio, bem diferente do que ocorria na capital. Olhando para o céu, voltou suas lembranças para sua infância, principalmente pelo fato de rever as incontáveis estrelas a brilharem intensamente, por força da ausência da forte iluminação que ocorria numa grande cidade. Lembrou-se de que, quando menino, costumava dominar essa visão como uma poeira de estrelas. Daí, passou a prestar atenção nas pequeninas luzes dos vagalumes produzidas por uma simples reação química entre a especial enzima e o oxigênio do ar. O macho emitindo sua luz para avisar que estava se aproximando, e a fêmea, pousada em determinado local, irradiando a sua para avisar onde se encontrava. Nesse momento, ficou a raciocinar sobre as diferenças entre as pessoas, habitantes deste maravilhoso planeta, onde cada um possui maneiras diferentes de viverem a vida, com oportunidades também distintas, mas com a característica de que em qualquer das situações o verdadeiro amor poderia ser vivenciado, independentemente da situação de cada um. E ficou por alguns momentos a meditar sobre o fato de que não poderia mesmo haver somente uma vida terrena para um espírito, haja vistas essas diferenças, e que Deus, na sua infinita sabedoria e amor, proporcionava-nos diversas oportunidades para que aprendêssemos a reconhecer o verdadeiro caminho da felicidade. Era nisso que cria, até porque também estava passando por um aprendizado. Não puderam, ele e Isadora, gerar filhos, e sua querida tia Emma, que eu tivera, perdera na flor da idade, e se via então como aquele que teria de fazer com que sua tia assim o compreendesse, que confiasse em Deus e em seus desígnios. Já melhorei bastante, Jorge, mas ainda é um pouco difícil para mim, disse Emma, interrompendo seus pensamentos. Hoje já penso nele como um anjo que Deus levou para junto de si, e que não devo me entristecer tanto, pois imagino que Rui não gostaria disso. Também penso assim, tia. A senhora permaneceu por alguns segundos em silêncio, até continuar num calmo, mas sofrido desabafo. O que não consigo livrar da minha mente é o fato de não conseguir acreditar que ele tenha morrido por afogamento. Você sabe que seu primo era um excelente nadador, e depois aquela marca. A polícia não conseguiu apurar, não? Sabe, Jorge, já que entramos nesse assunto, creio que o que realmente aconteceu, e somente consigo pensar dessa maneira, é que a polícia deva ter tentado acobertar alguma coisa. Por que a senhora pensa assim? Perguntou Jorge, por saber que ela sofria mais por essa dúvida.
porque na época não quiseram chamar a polícia técnica, dando a versão de que aquele hematoma na garganta e o próprio afogamento poderiam ter sido causados por ele ter batido em alguma coisa ao mergulhar, talvez um tronco, e depois ter se enroscado em cipós, o que não posso acreditar, porque ele conhecia o rio como ninguém, nadava nele desde criança, principalmente naquele local onde as águas se abriam formando um lago. Entendo. Seu tio tentou judicialmente uma exumação do corpo para uma nova necrópsia, a fim de tentar descobrir realmente a causa mortis, mas o juiz negou a solicitação. E como a polícia aceitou a hipótese de que essa marca poderia ter sido causada pelos cipós, basearam-se na opinião de um médico aqui da cidade que examinou o corpo de Rui. E esse médico tinha qualificação para isso, quer dizer, detinha essa função de legista? Emma silenciou por alguns instantes e, num repente, sentenciou. Não, e seu tio até apelou para esse fato. Sabe, Jorge, penso que alguém matou meu filho e que esse médico e a polícia procuraram colocar um ponto final nas investigações. E quem é esse médico? Vive aqui? Sim. Ele se chama Dr. Mendonça e deve ter mais de 70 anos, penso que 74. E o titio acabou desistindo, mas carregou essa dúvida por todos os anos em que ainda viveu, como eu ainda carrego. E o médico? Seu tio conversou com ele, mas nada conseguiu. Ele simplesmente disse que estava correto o seu laudo e que Antônio deveria se conformar e não ficar procurando o que não existia, mas algo que tenho achado muito estranho. E o que é, tia? Depois disso e até hoje, esse doutor procura a todo custo evitar-me. Como assim? Esta cidade é pequena, e sempre que Antônio e eu entrávamos no mesmo local em que ele se encontrava, sempre dava um jeito de sair disfarçadamente. Penso até que ele não foi embora desta cidade porque tem boa clientela e outros negócios aqui. Por sua vez, o juiz, assim que se aposentou, mudou-se, e o comandante da polícia, pelo que fiquei sabendo, solicitou uma transferência e se foi também. Sabe, tia, ou tudo é realmente estranho, ou não passa de uma simples coincidência, mas penso que nada irá trazer Rui de volta, e esses seus pensamentos somente irão prejudicar sua saúde. Procure não pensar nos motivos. E o que tenho tentado fazer, mas está muito difícil. Eu a compreendo e vou tentar ajudá-la a pensar menos, pois não vou mais falar sobre esse assunto, Jorge. Hoje somente quero alegria, porque estou muito contente por você estar aqui comigo, você e o Thor, disse Emma abrindo um largo sorriso, na tentativa de interromper aquela conversa tão dolorida. E Thor, ouvindo seu nome ser pronunciado, levantou-se lentamente, deu uma espreguiçada, com prolongado alongamento do corpo, através das patas a se esticarem, e se dirigiu até onde a senhora se encontrava sentada, em busca de mais um afago. Nesse instante, uma voz vinda da grade da casa interrompeu-os. Boa noite, Emma. Boa noite, Vilma. Entre e venha cumprimentar o meu sobrinho. Apenas vim ver o que estava acontecendo, porque você nunca deixa as luzes do alpendre acesas, pois entre. A mulher vizinha de Emma há longo tempo abriu o portão e se aproximou sorrindo. É o Jorge, não? Perguntou, estendendo-lhe a mão, que o moço cingiu, levantando-se e gentilmente apanhando uma outra cadeira para ela. Sou eu mesmo, dona Vilma, e me lembro bem da senhora, mas faz muito tempo, não? Creio que antes de eu me mudar para a capital com meus pais, tinha 18 anos naquela época. Cheguei a vir algumas vezes, mas não me lembro de tê-la encontrado. E me reconheceu a si mesmo. É que a senhora pouco mudou desde aquela época. Mas isso é um elogio, não é, Emma? E que elogio. Titia também mudou pouco. Só fiquei mais velha, não é? Um pouquinho. Mas você mudou muito, Jorge, falou Vilma. Quando vi pela última vez, ainda era um menino, quer dizer, um adolescente, e agora já é um homem feito. Apenas soube quem era, porque sua tia falou que você era seu sobrinho, e sei que ela só tem um sobrinho, você. E começou a rir de sua conclusão tão óbvia, continuando em seguida. Também tomei conhecimento que tem um ótimo trabalho na capital e que se casou com a filha de grande empresário. Sua tia se orgulha muito de você, Jorge. Não é, Emma? É, Vilma, só que... E sua esposa não veio com você? Vilma? O que foi, Emma? Jorge se separou. Separou? Oh, me desculpe. Jorge sorriu encantado com Vilma.
A simpática senhora, um pouco apressada talvez. Não se preocupe, dona Vilma. Não tenho nada a lhe desculpar. Afinal de contas, quem se separou fui eu, e a senhora não contribuiu em nada para isso. E riu da situação normal para ele, mas constrangedora para as senhoras. Obrigada, filho. De qualquer forma, desculpe-me, Emma. Não tem porquê, Vilma. Jorge não se importa que se fale sobre esse assunto. Eles se separaram amigavelmente, sem nenhuma discussão, sem nenhum problema. Ah, que bom, porque geralmente o homem e a mulher, quando se separam, acabam se transformando em ferozes inimigos numa verdadeira guerra. Isso não aconteceu, garantiu Jorge, e nem vai acontecer. Isadora, minha ex-esposa, é uma pessoa muito boa e compreensiva, inclusive, a separação foi ideia dela. Não quero saber o motivo, disse a mulher, numa tentativa de redimir-se de ter tocado no assunto. Não há motivo nenhum para não lhe contar. Vamos dizer que foi uma incompatibilidade de gênios depois de 17 anos de casados. E posso dizer-lhe que talvez isso não acontecesse se dependesse somente de minha decisão. De qualquer maneira, espero que você esteja bem e percebo que está. Minha amiga Emma deve estar também muito contente com a sua visita, porque eu amo muito. Visita não, Vilma. Jorge irá morar comigo por uns tempos, até encontrar algo que fazer profissionalmente, é claro, mas isso é muito bom. E Orlando, Vilma, como está? Está bem, mas foi um grande susto. Por sorte, não ficou nenhuma sequela, não. Quase nada, Emma. Apenas tem um pouco de dificuldade no braço esquerdo, mas nada que uma boa fisioterapia não consiga sanar. Por sorte, foi muito bem atendido e a tempo. Quando liguei para o Dr. Mendonça, não levou mais que alguns minutos para ele chegar, medicá-lo e levá-lo para o hospital. Foi de uma grande presteza e muito competente. Enquanto medicava, pediu-me que solicitasse ajuda aos nossos vizinhos para que eu colocasse em seu carro, e ele mesmo levou até o hospital. Dr. Mendonça. Não se chateie, Emma. Você sabe que ele é um ótimo médico e que já salvou muitas vidas aqui em Campo Alto. Só o que pensa dele, mas há de convir que ele é o melhor, além de conhecer e saber dos problemas de saúde de todos os seus pacientes. Tudo bem, Vilma, não estou dizendo nada. E se quer saber se um dia você sentir-se mal, eu for a primeira a socorrê-la, será ele quem chamarei, e penso que isso acontecerá com todos os nossos vizinhos. Emma baixou o olhar pensativa, e Vilma, percebendo a situação, procurou ir mais além. Aproveitando-se da presença de Jorge, perguntou-lhe, numa tentativa de tocar num ponto importante, a fim de ajudar a amiga de tantos anos. Emma, não fique assim. Você não é a única pessoa a perder um filho em situação difícil. Já pensou no sofrimento do Dr. Mendonça e de Jacira, sua esposa, que também perderam um filho, vítima de um desastre automobilístico, deixando a esposa e a filha adolescente? Mas ele sabe o porquê da morte do filho e eu nada sei. Rui se afogou, Emma. E aquela marca? Esqueça essa marca, Emma, o doutor já explicou, mas eu não acredito. Você sabe, Emma, que o filho do Dr. Mendonça era muito amigo de Rui desde criança. Eram como irmãos. Sei disso. E o doutor também gostava muito dele. Também sei. Então, minha amiga, não fique a inventar besteiras. Ou você acha que porque Rui sabia nadar bem, não poderia ter se afogado? Pode ter tido um mal súbito dentro da água. Isso é verdade, tia. E por que ele me evita? O Dr. Mendonça evitava Antônio e a mim como faz até hoje. Com certeza não se sente bem, depois que Antônio duvidou de seu laudo. E por quê? Não pense mais nisso, tia. Nós sabemos que Rui somente pode estar muito bem, esteja onde estiver, e devemos confiar em Deus. Você tem razão, Jorge. Não falemos mais nisso. Não se preocupe, tia, pois estarei sempre pronto a falar sobre esse assunto, a qualquer momento. Obrigada, Jorge.